Eu tô começando esse vídeo aqui sem saber ao certo o que eu vou falar, porque são tantas coisas que eu gostaria de falar e de compartilhar. Eu até, inclusive, fiz esse canal com esse intuito de compartilhar minhas experiências, as minhas vivências, né? Mas são tantas coisas que a gente às vezes fica sem saber o que dizer, sem saber por onde começar. Eu tenho tido uma fase assim de autoconhecimento que eu diria que tem sido a fase mais difícil até agora nesse processo, porque é difícil você se aprofundar tanto em si mesmo e não chegar nesse ponto de encarar as suas sombras, vamos dizer assim, né? A sua parte negativa, as partes de você que às vezes você finge que não existe, ou que você tenta esconder, ou que você simplesmente não gostaria de ter, sabe? E é difícil de chegar nesse ponto e encarar isso de frente e não sentir dor, tristeza e não sofrer quando chega nesse ponto, nessa fase. Porque é uma fase assim que você vai se sentir perdido, você vai se sentir mal consigo mesmo, talvez te dê aquela tristeza de perceber que você é um ser humano cheio de falhas e de imperfeições. E ao invés de fugir disso, encarar e acolher é muito difícil. Muito, muito mesmo. Achei que seria mais fácil, inclusive. E eu tô numa fase que, além de estar nesse processo de encarar a minha sombra e as minhas partes negativas, é um processo que eu tenho passado assim sozinha em grande parte do tempo. Eu me isolei bastante, porque tem muita coisa que já não ressoa com a gente, né? Quando a gente chega nesse ponto. E não só isso. Eu cheguei num ponto que parece que a gente não se sente pertencente, né? Às vezes com as amizades que a gente tem, no lugar que a gente tá, no trabalho que a gente tá. Então, uma fase que eu me isolei bastante para refletir muito, inclusive, tenho refletido muito sobre esse processo. E eu acho que é uma fase que todo mundo trava, sem dúvida alguma. Eu travei, inclusive, um pouco no começo, mas fazer escrita terapêutica tem me ajudado a lidar com isso, com esse processo, sem, assim, com medo, mas indo em frente do mesmo jeito, né? Seguindo com medo mesmo. Eu travei, mas foi por pouco tempo, porque eu tentei fugir um pouco dessa realidade, assim, de, de viver e de enxergar esse meu lado. É triste, mas é satisfatório depois que a gente entende e percebe isso. Acho que é até meio gratificante, porque você começa a observar que todo mundo é assim também, todo mundo em algum dado momento acho que sente isso, né? E percebe que não é perfeito, que tem seus defeitos. E eu acho que é um processo assim muito confuso, porque ao mesmo tempo que você está lidando com as suas sombras, você tenta mascarar elas e tenta parecer perfeito, fingir que aquilo não existe, fingir que aquele não é você. Eu diria que a gente acaba vestindo
né, usando uma máscara para não expor aquele lado que tá tentando fugir, que tá tentando sair nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente faz esse processo de se aprofundar no seu eu, nas coisas que você quer, nas coisas que você não quer, no que você sente, tanto de bom quanto de ruim, você dá de cara nessa fase de tipo assim, meu Deus, e agora? Se descobrirem que eu sou desse jeito e se me virem dessa maneira e eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim. Essa autoavaliação, ela é muito boa, mas ela é muito perigosa, porque pode acabar te levando para um lado que, tipo assim, te faça querer mascarar e esconder ao invés de lidar com isso, acolher isso e tentar melhorar, tentar mudar se for o caso, né? Ou simplesmente aceitar que você tem esse seu lado e tentar trabalhar ele da melhor maneira possível e usar isso de uma forma positiva para sua vida, né? Tentar ajustar, tentar adequar para o que você quer, né? Para não deixar isso te dominar, vamos dizer assim. É um papo meio confuso, né? Mas eu sei que alguém pode estar, como que eu posso dizer? Pode estar se reconhecendo nesse momento com isso. É um processo muito doido. Eu nem sei como explicar. É isso. Não sei. Porque a gente vivencia, são tantas emoções juntas e principalmente para quem não tinha essa clareza sobre si, chega a ser algo meio doido mesmo. É um processo assim, onde eu me vejo em muitas nuances, tendo muitos sentimentos, muitos questionamentos. É uma fase que, se a gente não cuidar bem, a gente, beira a loucura, tá? Mas é uma fase gostosa. Depois que a gente passa por aquela parte pesada, vai ficando leve, você vai entendendo que, caraca, então eu sou assim, então é isso. Tudo bem, tá? Qual que é o próximo passo agora? Né? É nesse ponto que eu cheguei. Qual que vai ser o próximo passo? Entender que as coisas são como elas são, entender que o outro às vezes vai agir conforme o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles acham que é certo. E pessoas são pessoas, né? São só pessoas. Às vezes a gente leva tanto pro lado pessoal. Eu, pelo menos, levava muito pro lado pessoal muitas coisas. Às vezes eu, inclusive, via algo em outra pessoa que eu não gostava em mim e automaticamente eu apontava o dedo, queria julgar aquela pessoa, porque isso não se faz, porque não pode ser assim. Aí você se encara no espelho e você vê que você também é assim. Você percebe que você também tem aquilo. E é triste. Nossa, galera, é triste, viu? Difícil. Meu Deus. Mas muito importante. Muito importante. Porque acessar essa parte é algo muito doido. Acessar a nossa sombra é muito doido, porque você já sabe que você é assim. Você já sabe que você se vê assim. Que você age assim, né? Então, você sabe o que você pode fazer pra mudar. Você sabe como mudar isso. E eu acho que é aquela coisa, né? Quando a gente descobre o nosso lado sombrio, a nossa luz, vamos dizer assim, ela parece que brilha mais. Porque a luz precisa da escuridão para existir e vice-versa, né? Mas me ver nessa fase é meio complexa. Eu me vejo numa fase muito vulnerável agora. Eu me vejo assim,
de um jeito que eu nunca tinha me visto e me percebido. Eu vejo padrões que eu não quero mais ter. Eu vejo padrões que eu tenho tendência a repetir e eu não quero mais. Inclusive eu vejo alguns padrões sendo quebrados, alguns ciclos sendo quebrados, alguns ciclos mudando. E isso é muito bom, perceber que eu tô conseguindo fazer essa mudança, mesmo que aos poucos. Conseguindo ver que as escolhas que eu fiz, as decisões que eu tomei, com a cabeça que eu tinha antes, eu entendo agora o porquê de eu ter feito isso. E eu entendo que as coisas que me aconteceram, tanto de boa quanto de ruim, foram porque eu permiti que isso acontecesse. As escolhas que eu fiz com a maturidade que eu tinha antigamente, antes me fazia sentir culpada. Eu sentia culpa, eu sentia raiva, eu sentia vergonha. Tipo assim, nossa, é sério que você fez tal coisa? Agiu dessa maneira? Como assim? Meu Deus, você nunca devia ter feito isso. Mas aí eu paro pra ver que eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho agora, não tinha a cabeça que eu tenho agora. Eu agi conforme a maturidade que eu tinha naquela época. E esse processo de se acolher é muito difícil. Muito difícil você entender que às vezes você vai agir assim mesmo, vai agir mal, vai fazer besteira, vai ter atitudes ruins, vai ser talvez a decepção de alguém, vai ser uma noite mal dormida de alguém, talvez vai ser uma pessoa ruim pra alguém. Seja um amigo ou uma amiga, seja pai, mãe, seja pros irmãos, seja para algum parceiro ou parceira. Não tem como a gente querer ser perfeito, não tem como a gente ser perfeito. E assim, a gente percebe também que cada um enxerga a gente de uma maneira, né? Por mais que você queira ser perfeito, agradar a todos, que todos te amem, que todos gostem de você, não tem como fazer isso. Não tem como ser perfeito e agradar todo mundo e querer isso. Cada um vai te enxergar a maneira que ela enxerga a vida, enxerga o mundo. Ela vai te enxergar com base nas crenças que ela tem, com base nas vivências que ela tem, com base no olhar que ela tem sobre o mundo, sobre o outro e sobre si. Porque demorei muito para entender que às vezes o que a gente vê ali no outro, tanto de negativo quanto de positivo, pode ser um reflexo de nós mesmos, né? A gente como ser humano, desde que a gente se entende por gente, a gente faz isso, né? A gente espelha muito. Então, se observar e observar essas coisas, observar momentos que você conhece alguém, que você vê um ponto muito negativo naquela pessoa e você já quer julgar, quer falar, quer isso, quer aquilo. Parar e refletir um pouco se aquela parte daquela pessoa que está ressoando com você não é uma parte que já tem dentro de você. E é por isso que aquilo chama tanto a sua atenção. Né? Ser um pouco mais observadora e tentar ouvir mais do que falar, o que é muito difícil pra mim, porque eu sou muito falastrona. Tem me ajudado muito com isso, porque você começa a observar alguns padrões que a gente tem na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente conversa e na forma que o outro conversa com você, as coisas que a outra pessoa quer te dizer. Eu achava que as pessoas, elas não se abriam 100%, elas fingiam ser quem elas não são,
Mas eu fui observando que, por mais que a gente tente performar, usar uma máscara, fingir que é outra coisa, o nosso comportamento entrega muito. A nossa forma de agir entrega muito. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava muito fácil na palavra das outras pessoas, mas eu passei a observar mais os comportamentos, a forma que ela age, a forma que ela se posta, assim, a postura dela, os trejeitos dela. Às vezes a pessoa te olha no olho, te fala uma coisa, mas aí você sente que não foi aquilo que ela quis te dizer. É um papo meio doido, viu, galera? Eu e as vozes da minha cabeça novamente aqui, né? Mas aí você começa a observar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu gosto tanto de você. E aí você olha pra pessoa e você olha pra forma que ela tá se comportando. E aí você vê que não gosta. Tô usando isso de exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Sabe? Você consegue captar um pouco mais a falsidade no outro. Consegue captar quando o outro tá tentando fingir o que não é. Às vezes por medo, por receio também. De não querer ser vulnerável. Hoje em dia é muito difícil, né? A gente ser vulnerável. É muito difícil se sentir confortável pra demonstrar vulnerabilidade com qualquer pessoa que seja. Hoje em dia é muito complicado. É o momento que a gente está mais conectado online e menos desconectados emocionalmente, pessoalmente, fisicamente. Muito triste, mas é a realidade. E é isso. Não tem mais muito o que falar, só queria compartilhar esse processo. Espero voltar a gravar mais. Dei uma parada esses tempos. Tava sem saber o que postar. Não tava tendo muitas coisas interessantes assim pra colocar aqui pra compartilhar como experiência e pra que alguém se identificasse, né? Mas é isso.